Certo, vamos mergulhar direto nisso. Hoje, na nossa explicação, a gente vai explorar uma ideia fascinante que vem do material do aclamado livro 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar, da Brianna Wiest. O foco aqui é um conceito incrivelmente libertador: a inutilidade de tentar entender tudo. Sabe, gastar aquela energia mental tentando achar o motivo exato para cada coisinha que acontece é exaustivo. E, como a gente vai ver hoje, na maioria das vezes é totalmente inútil. A nossa jornada vai mostrar por que a verdadeira clareza só vem da ação e não de ficar hiperanalisando o passado. Pensemos sobre isso por um segundo. A sabedoria popular vive dizendo que, para seguir em frente, a gente precisa dissecar o passado, analisar cada pequeno erro, meio que montar um quebra-cabeça mental perfeito, não é? Mas e se tentar dar sentido à vida for exatamente o que impede as pessoas de avançarem? E se essa busca sem fim por lógica for, na verdade, uma armadilha gigante? O que nos leva à seção 1, a armadilha do pensamento e por que a hiperanálise leva à paralisia. É uma luta interna que todo mundo conhece bem. Aquela de ficar acordado de madrugada repassando conversas antigas e decisões que já foram tomadas. É muito real, mas a psicologia mostra que dissecar tudo desse jeito nos paralisa muito mais do que nos impulsiona. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é perceber isso. O problema de querer sempre um enredo limpo e perfeitinho é que as pessoas ficam ancoradas numa versão desatualizada de si mesmas. Afinal, as pessoas evoluem, mudam. Tentar entender as circunstâncias de hoje com a cabeça da pessoa que existia lá atrás é uma equação que simplesmente nunca vai fechar. E isso nos leva diretamente ao que os antigos gregos chamavam de acrásia. Basicamente, é a famosa lacuna entre o saber e o fazer. A mente sabe perfeitamente qual seria a atitude mais produtiva, mas a resistência interna acaba vencendo. E o mais assustador é que essa lacuna só aumenta quando a gente substitui a experiência real de viver por devaneios ociosos, dissecando problemas imaginários sem parar. É impressionante notar que a ansiedade cresce justamente nas horas vagas. O material aponta que ficar criando problemas e crises na nossa cabeça é, na verdade, uma técnica de esquiva formidável, um jeito de evitar viver de verdade. Ao focar em um problema que nem existe, a mente se distrai do grande desafio, a vulnerabilidade de estar totalmente presente e simplesmente viver o agora. Entramos na seção 2, o mito da lógica, e como algumas coisas simplesmente não podem ser racionalizadas. Nós vivemos numa sociedade que é absolutamente obcecada por dados e por lógica. A gente quer explicação para tudo o tempo todo. Mas as partes mais profundas e essenciais da existência humana são, por natureza, totalmente ilógicas. E esse ilustra brilhantemente aquele enorme abismo entre a mente metódica e a experiência humana. Claro, a gente pode e deve usar lógica para organizar um cronograma da semana ou fechar a planilha financeira. Mas é impossível aplicar essa mesma ferramenta metódica para coisas que são ilógicas no momento. O amor, a graça, a alegria, aquelas reviravoltas mágicas da vida. As melhores coisas raramente fazem sentido de cara e tentar forçar uma razão para elas apenas destrói a magia. Então, a grande armadilha aqui é essa busca cansativa por justificar a felicidade. As fontes nos lembram que as pessoas desperdiçam a vida inteira buscando razões exatas para amar, em vez de simplesmente encontrar maneiras de amar. Tentar usar a razão para validar um sentimento puro, ao invés de só se permitir sentir e aproveitar o frescor do momento, é um esforço exaustivo e completamente inútil. Só para estruturar bem essa ideia, uma mente centrada é essencial, sem dúvida. A cabeça usa a lógica para avaliar potenciais e proteger, enquanto o coração usa a paixão. Mas o texto original sugere fortemente que a gente precisa separar essa ânsia mental de entender da necessidade puramente humana de experimentar. É preciso deixar a mente atuar no espaço dela, sem deixar que ela esmague a vivência do coração. Bom, a teoria nós já sabemos, mas e na prática? Vamos para a seção 3, o peso do passado e os sinais de que essa hiperanálise está arruinando o presente. É o momento de identificar quando alguém está realmente preso num loop analítico que suga a capacidade de aproveitar o hoje. Vamos passar por esses pontos rapidinho, agindo quase como um amigo chamando a atenção para hábitos de autossabotagem. Primeiro, passar mais tempo pensando na vida do que vivendo de fato. Segundo, ficar caçando soluções rápidas. Terceiro, focar em desmontar o passado em vez de construir o novo. E por último, buscar respostas em pessoas que nem são mais as mesmas de anos atrás. Tudo isso é um caminho sem volta para a frustração. Vamos avançar e ver como isso se constrói em algo muito fascinante. O passado não está cravado em pedra.
A percepção que nós temos dele muda conforme a gente evolui. Nossas memórias se transformam. Portanto, hiperanalisar um evento lá de trás, usando as lentes de quem se é hoje, simplesmente não vai trazer as respostas definitivas que a mente tanto procura. A nossa explicação muda agora de tom. Saímos da agitação do problema e focamos na solução. Na seção 4, a clareza vem da ação e por que o momento supera a contemplação. O arco narrativo aqui aponta pesadamente para uma direção, a importância vital de agir, de ter impulso, ao invés de ficar apenas contemplando teorias. Então, o ponto crucial dessa ideia é este. O verdadeiro entendimento, a tão sonhada clareza que as mentes analíticas buscam, nunca chega por meio de conjecturas mentais. Ela só vem através da experiência vivida. Literalmente, quando damos o próximo passo prático, é que a neblina começa a se dissipar. E aqui esbarramos numa palavra grega incrível, metanoia, que representa uma mudança massiva e fundamental no nosso ser. Para experimentar essa alteração de consciência, a gente tem que desapegar daquela necessidade paralisante de ter em mãos todas as respostas, todas as peças do quebra-cabeça, antes de dar o primeiro passo. A própria psicologia apoia essa transição. Pense nas fases de quando a gente aprende algo novo. Começamos na fase cognitiva, onde a gente intelectualiza tudo, pensa em cada detalhezinho. Depois vem a fase associativa, onde a prática flui com menos esforço mental. E, por fim, a fase autônoma, que é soltar o controle consciente e deixar o piloto automático assumir o fluxo. O segredo para sair da paralisia analítica é exatamente esse: permitir que a vida entre nesse fluxo natural e autônomo. Essa é uma verdade reconfortante e absurdamente pragmática. A gente não escolhe nossas circunstâncias o tempo todo, isso é fato. Mas a fonte nos mostra lindamente que sempre recebemos o que é necessário para dar o próximo passo. Não se trata de entender o caminho milimetricamente até aqui, e sim de pegar os ferramentas que temos nas mãos agora e começar a construir o próximo capítulo. O que nos guia direto para a nossa última etapa, a seção 5, apenas viva, abraçando a magia do desconhecido. Aqui a gente foca na verdadeira libertação que acontece quando abandonamos a necessidade estressante de ter um roteiro impecável. Olhem que ironia fascinante. Geralmente as pessoas odeiam se sentir perdidas e sem rumo, mas o material destaca que essa sensação de incerteza, de não saber o roteiro dos próximos anos de cor e salteado, é na verdade um dos indicadores mais confiáveis de que estamos crescendo e de que a vida está fluindo de forma genuína. Este é o convite final dessa jornada inteira. Pare de tentar tecer um enredo perfeito, porque as coisas certas simplesmente são. O negócio é parar de forçar a lógica em cima da magia. Em vez de exigir que todo momento alegre tenha um carimbo de aprovação racional e justificativas 1000, basta permitir que esses momentos misteriosos existam. E para ancorar toda essa filosofia maravilhosa, lembramos da base da nossa análise de hoje, a obra da Brianna Wiest. É um material que nos recorda fortemente que alterar a vida de verdade exige uma saída corajosa do labirinto cansativo da mente. É preciso colocar os pés no chão firme da realidade e da ação imediata para as coisas acontecerem. E assim chegamos ao fim da nossa explicação de hoje com um desafio final e muito direto ao planejamento excessivo. Qual pequeno passo, totalmente fora do roteiro lógico e hiperanalisado, vai ser dado hoje? O convite está feito. É hora de se afastar um pouquinho das telas, soltar os planejamentos mentais infindáveis e finalmente começar a viver. Muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima análise.